E a gente está falando muito de disco, né? O disco intervertebral, o desgaste. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do disco. Né? Qual que é a estruturação das fibras nesse disco? Né? Como que elas são organizadas? A analogia que eu costumo dar para o paciente é que o disco parece aquele chiclete Babalu. Eu nem sei se existe mais, mas é uma capa de fibra grossa e dentro tem um gel rico em água. E esse gel, claro, não é um líquido, mas ele tem uma composição muito mais rica em água, que é aquilo que dá a pressão hidrostática de amortecimento do impacto. No disco saudável, essas fibras externas, que é chamado de ânulo fibroso, elas têm uma organização muito bonitinha. Elas são todas bem organizadas, como mostra aqui no detalhe da imagem da nossa esquerda. Então, existe muito bem delimitado esse ânulo fibroso e esse núcleo pulposo, que seria o gel lá dentro, né, que dá a pressão hidrostática, também é uma série de fibras dispostas, também com uma organização mais equilibrada, mais uniforme. E aí, com o passar do tempo, movimentação repetitiva, má postura, envelhecimento, fatores genéticos, azar, etc, 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 o disco ele vai passando por um processo de desgaste. Esse desgaste ele compreende a desidratação, e a desidratação, é importante a gente lembrar, que não quer dizer dor. Tá? Um disco desidratado não necessariamente representa dor. Não é porque existe um disco, que o pessoal fala disco preto, né? Porque na ressonância magnética, tudo que for mais pobre em água tende ao preto, tudo que for mais rico tende ao branco. Então, um disco preto em T2 é um disco desidratado. Pode causar dor? Pode, a gente tem que investigar, mas não necessariamente. Porque o processo de envelhecimento cursa com a desidratação discal. Mais do que isso, o desgaste do disco, ele conta com a alteração nessa segmentação e nessa divisão bonitinha do ânulo fibroso para o núcleo pulposo. As fibras elas começam a ficar um pouquinho mais indiferenciadas, vai havendo o enrijecimento do núcleo pulposo e vai começando a haver uma indiferenciação dessa zona de transição do ânulo para o núcleo. De forma que, com o passar do tempo, não é errado falar numa fibrose, num processo de fibrose local, e os tecidos eles começam a ficar todos menos flexíveis, mais indiferenciados e muito mais fibrosados. Isso é o processo de envelhecimento e, claro, alterando a qualidade dessas fibras, também aumenta a chance de lesões. Então, essa capa de fibra que envolve o disco, tendo essa alteração na matriz dela, elas ficam mais sujeitas ou ao aparecimento de fissuras, né, isso é uma coisa que aparece em laudos de ressonância, fissura do ânulo fibroso, né, ou mesmo esgarçamentos. Essa fissura no ânulo fibroso, esse esgarçamento, esse machucado na capa de fibra que envolve o disco, elas sim podem causar dor. Lembra que nós vimos lá atrás que existe inervação envolvendo esse disco, nessa capa de fibra que envolve esse disco. Então, uma lesão, um corte, uma fissura, um esgarçamento ali, pode sim, e frequentemente é o motivo de causa de dor nas costas do paciente. Mais do que causar dor nas costas, essa região onde teve a fissura, onde teve o esgarçamento, gera uma zona de fraqueza estrutural nessa parede que envolve o disco. E aquele material mais mole que está fazendo pressão de dentro para fora nesse disco, quando ele vê uma região de menor resistência, essa região da fissura, ele consegue empurrar, ele consegue fazer o deslocamento, fazer um abaulamento desse disco. E esse abaulamento a gente vai ver nas aulas que seguem, na parte radiológica, a gente pode chamar de abaulamento, pode chamar de hérnia discal, mas enfim, é um deslocamento discal que pode, cursar com dor nas costas do paciente enquanto é um machucado no disco, e dois, se ela vir a se deslocar e prensar uma raiz nervosa que está trafegando ali atrás, passando próximo desse disco, o paciente, além da dor nas costas, também vai experimentar a dor do nervo que está sendo comprimido, e aí a irradiação para o membro inferior, no caso da coluna lombosacral, ou a irradiação para o membro superior,
no caso da cervical. Então, para a perna na lombo sacral e para os braços na coluna cervical. E qual região do braço ou da perna que vai irradiar a dor depende de qual nervo está sendo pinçado. Nós veremos adiante também, em outros momentos, em outra aula, as áreas de responsabilidade de cada nervo. Então, pela referência, pelo que o paciente refere de local de dor irradiada, na nossa cabeça a gente já consegue formando um diagnóstico topográfico do local da lesão e de qual nervo está sendo acometido.